Quer dizer que uma misteriosa dama que aparece numa gruta do nada chega para você e pede: construa uma capela aqui e venham todos em procissão. Esse foi o último pedido que a dama misteriosa revelou a Bernadette Soubirous. E ao contar ao padre o que a senhora desejava, exigiu um milagre. E agora toda a cidade está num alvoroço tremendo. Alguns amedrontados, outros curiosos e outros com a certeza de que se trata da Virgem Maria e que para ela nada será impossível, pois ela está do lado de Deus. E a cidade de Lourdes, totalmente esquecida por todos, de repente se tornou a cidade mais falada, o palco para grandes disputas, um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a ciência e os homens esclarecidos que acham que a fé e a religião se trata de historinha para crianças dormir. De outro, oportunistas, curiosos e trambiqueiros, querendo tirar vantagem sobre a gruta. E, no meio dessa guerra toda, estão os fiéis e devotos, principalmente de Lourdes, essa cidade tão esquecida e miserável, onde através das aparições da dama, o povo recobrou um pouco da sua esperança, que viu ali um pedacinho do céu. E agora era notável a alegria em que o povo se encontrava. Eles não estavam nem aí para a briga entre o Estado e os intelectuais, que faziam de tudo para descaracterizar os milagres de Lourdes. Faziam agora o seu trabalho mais devotamente e com mais atenção, oferecendo tudo a Deus. Mas calma, ainda tem muito para acontecer nessa história. E hoje é o terceiro e último episódio dessa saga da Canção de Bernadette. Quer saber o desfecho dessa história? Então vamos após a vinheta. Estamos aqui agora no dia 25 de fevereiro, data da 7ª aparição. Novamente, Bernadette se encaminhou e facilmente entrou na gruta, apesar da multidão de espectadores. Muitos ali estavam prontos para rezar junto de Bernadette. E a excitação era grande, pois o pároco havia pedido um milagre e muitos acreditavam que se tratava da Virgem Maria. Portanto, estavam ali quase que com a pipoca na mão, só esperando o milagre acontecer. Bernadette se aproxima fazendo o sinal da cruz, sempre após a senhora, e a dama dizia sempre: penitência, penitência. Bernadette, ávida por ajudar a dama, começava a andar de joelhos ao redor da gruta, até que seus joelhos ficassem doloridos. Até que em determinado momento mergulhou a cabeça na sarça e beijou os espinhos, em sinal de penitência e humildade, oferecendo a sua mortificação pela conversão dos pecadores. Aquilo acabava sendo um espetáculo inusitado para os espectadores, especialmente aqueles levados pela mera curiosidade, que só queriam ver o momento em que Bernadette iria endoidar. A dama então disse a Bernadette: vá ali até a fonte, beber e lavar-se. Bernadette estacou indecisa. Como assim fonte? Não tinha fonte nenhuma ali. Talvez ela estivesse falando do rio que cortava ali. Quando Bernadette deu a entender a intenção de ir até o rio, a dama assentiu negativamente e apontou para lá. Mas lá era só um monte de terra. Bernadette então começou a cavar. A dama ainda disse: vá e ali coma as ervas que encontrar. Bernadette, com toda a força que tinha, começou a cavar ainda mais forte e notou que alguns pinguinhos de água começaram a vir. Eram muito escassos, mas era o mais perto que tinha de uma fonte. As ervas que estavam ali, Bernadette também começou a comer, isso na frente de todo mundo. E a dama voltava a repetir: vá até ali, beber-se e lavar-se na fonte. Do buraco cavado por Bernadette, vinham então aquelas pequenas gotas, que ela então colocou a mão para pegar. Não daria mais do que meio copo ali, e começou a beber e a lavar-se. Mas aquela pouca água se misturou com a terra e virou puro barro. Bernadette se deu por exausta e toda suja de barro. Aquilo que para os espectadores seria demonstração de um milagre, tornou-se um verdadeiro show de horrores. Como se a humilhação já não fosse grande o suficiente, ao comer aquelas ervas misturadas com a terra e com barro, Bernadette começou a vomitar, e a
multidão começou a rir e a zombar da pequena garota. A dama foi embora e ali, aonde todos esperavam um milagre, não viam mais do que um esgoto. A multidão começou a se dispersar e muitos prometeram jamais voltar. Viu? Eu disse que ela era louca. Onde já se viu comer terra? De volta ao seu lar com seus familiares e amigos mais próximos, Bernadette começou a narrar o que simplesmente a dama havia dito, que ela se lavasse e se banhasse na fonte. Todos estavam devastados, pois criam fielmente que aconteceria ali um milagre. A costureira, como uma serpente, foi logo atacar Bernadette. Deus só, tudo não passou de imaginação tua, criança, e tu fostes humilhada na frente de todo mundo. Mas por incrível que pareça, Bernadette mantinha a alegria e a confiança na dama. Não se sentia, de modo algum, humilhada na frente de todas aquelas pessoas. Imagine, nosso Senhor Jesus foi humilhado na frente de todos, e não pode o discípulo ser maior que o mestre. Eu só fiz o que a dama pediu. Pediu também que eu comesse ervas. Sim, a dama te humilhou e te deixou igual um animal na frente de todo mundo. Ali no meio do povo havia Bourriette, que era um amigo do pai de Bernadette, também um esmoleiro e cego de um olho. Ele escutou atentamente tudo que Bernadette falou. A dama pediu para se lavar e se banhar na fonte. Deve ter uma fonte ali. E com muita fé, o cego Bourrier se aproximou daquele monte de terra que Bernadette havia cavado e viu que ali pingavam ainda algumas gotas de água. Decidiu recolher tudo que podia e começou a lavar o seu olho com aquela água. Levou ainda um pouco daquela água de volta para sua casa. Enquanto se lavava, começou a notar algo estranho. Relâmpagos? Um clarão? Algo como nuvens em seu olhar? Um aspecto estranho? E de repente, começou a enxergar. É um milagre! Eu enxergo! Foi correndo bater na casa do Dr. Dozos. Senhor, é um milagre! Que modos são esses, Bourrier? Aparecer gritando na casa dos outros? Eu enxergo! Sim, você enxerga de um olho, eu sei. Não, estou enxergando do outro. Impossível. Ficaste cego devido a um acidente, Bourrier, ao qual deixou cicatrizes em tua córnea. Tua retina parcialmente rasgada. Sim, mas agora eu enxergo. Lavei meus olhos na água de Lourdes. Pro diabos com essa história dessa gruta. Não, veja, podes examinar o meu olho. Os homens entraram para o consultório. O doutor analisou o olho dele. Realmente, parecia que enxergava. Vamos tirar a prova. Tape um olho e leia o que está ali. Consegue ler com o olho direito? Não. Então, tá. Consegue ler com o olho esquerdo? Também não. Então, como está enxergando? É que eu enxergo, doutor, mas não sei ler. Haja paciência! O ex-cego foi embora e deixou o doutor com a pulga atrás da orelha. Como isso é possível? No dia após a grande decepção, onde todos esperavam um estrondoso milagre, Bourrier apareceu enxergando e começou a contar para todo mundo que pudesse ouvir que ele havia se banhado na água da gruta de Massabielle. Reuniu então alguns homens e foram até o local, mas dessa vez com ferramentas. Com bastante empenho começaram a trabalhar. Iam até o rio e buscavam pedras e seixos. Buscavam sempre as pedras mais bonitas. E com o esforço daqueles homens que se prontificaram a trabalhar em nome da Virgem, a cova encheu-se d'água até a beira. E a água começou a jorrar límpida e pura. Todos a beberam avidamente. Era água boa e não carregava em si nenhuma sujeira. Ali brotava a fonte de Lourdes. Mais uma vez a notícia se espalha. E os incrédulos, como o Dr. Dozuz dizia, balela, devia ter alguma fonte ali, algum manancial, algum curso de riacho, alguma coisa ali. E ela simplesmente foi descoberta. Não surgiu do nada. Bernadette voltou mais uma vez à gruta, acompanhada de poucas pessoas dessa vez, pois devido ao fracasso, muitos haviam abandonado a gruta, o que lhe deixava feliz, pois por ela ficaria sozinha com a dama. E a dama lhe dizia: oração, penitência, penitência, reze pelos pecadores, reze todos os dias o Santo Terço, Bernadette. E ela assim prometia. Com o aparecimento da fonte, os bisbilhoteiros, mas também os devotos, voltaram a frequentar e rezar na gruta de Massabielle. Um dia, uma jovem pediu que Bernadette benzesse o terço dela. Ora, não uso estola, não posso benzer as coisas.
pois muitos acreditavam que Bernadette era alguma espécie de taumaturgo, alguém que faz milagres e cura pessoas. Eu não curo ninguém, somente Deus cura. Mas os pedidos continuavam. E a polícia, que estava ávida por um motivo para acabar com aquela palhaçada de Lourdes, como diziam, buscavam algum motivo para prender Bernadette e sua família. E se por acaso Bernadette ou sua família aceitasse algum dinheiro ou saísse por aí benzendo as coisas, seria a prova cabal de que era uma farsa, segundo as autoridades. Mas a moça insistiu e pediu que, se Bernadette não podia benzer o seu terço, que quando estivesse à presença da dama, que rezasse então com seu terço. Bernadette achou aquilo um pedido razoável, até porque era um belíssimo terço. Certamente a dama gostaria muito mais desse terço, pois era mais bonito. O seu terço simples e de contas escuras era muito feio perto daquele. Bernadette segue então a dama e pensa o seguinte: será que ela me ama? Será que ela vai perceber que eu troquei de terço? Porque eu sempre rezo com o mesmo. Se ela perceber, é sinal de que me ama. E Bernadette então vai até a presença da dama, saca o rosário emprestado e a dama lhe diz: cadê o seu terço, Bernadette? Está no meu bolso, pois reze com ele. Bernadette alegremente saca o seu próprio terço e pensa: ah, ela me ama. Enquanto as aparições continuavam a acontecer, a fama de Bernadette ia cada vez aumentando. Até que certa vez um homem muito rico apareceu à porta dos Subirus e praticamente exigiu que Bernadette benzesse o seu terço. Vejam, esse terço pertence à minha filha. Gostaria muito que Bernadette benzesse. Minha filha não usa estola. Eu pagaria qualquer preço. Nossa família não está à venda. Por favor, pense em minha filha. Faria muito feliz ela se pelo menos esse terço tocasse em algo de Bernadette. Pensando na filha dele, o pai consentiu, mas lhe disse: nenhum dinheiro deixe aqui. Saia já! E enquanto Bernadette andava pela rua: ahá, és a embusteira Subirus? Não, senhor, não sou embusteira, mas sou uma Subirus. Pois você vai pra prisão agora, queridinha. Nem Deus irá te salvar. Nem mesmo a prisão foi capaz de roubar a alegria e a coragem de Bernadette, pois sabia que tinha a dama ao seu lado e que ela a amava. O que ela temeria? Pois estou pronta. Leve-me para a cadeia, mas que seja sólida e bem guardada. Caso contrário, eu fugirei. Atrevida! Chegando à prisão, se deparou com seus pais, que também foram presos. Onde está a moeda de ouro? Hã? Perguntaram sem entender. A moeda de ouro que vocês furtaram do homem rico é uma boa quantia. Tenho certeza que fará a diferença na vida de vocês. Não roubamos nada! Protestaram os Subirus imediatamente. A coisa já estava se arrastando, até que tia Bernarda finalmente apareceu para ajudar seus parentes, trazendo o sobrinho mais novo. O garoto viu a moeda de ouro cair e simplesmente guardou para dar aos pais depois, mas percebeu que fez algo errado e devolveu a moeda imediatamente. Tia Bernarda, com sua austeridade, simplesmente deu um bofetão no menino e disse às autoridades: pronto, já está resolvido, não teve nenhum roubo, está aqui a moeda, devolva meus parentes. Ah, saiam daqui! E puderam voltar ao seu lar. Próximo à casa dos Subirus, vivia Coezine, com seu filho nascido há pouco tempo, e chorava amargamente, pois o filho ardia em febre. Nascera com várias doenças e nada dava certo. Seu filho era aleijado, mas ela rogava a Deus intensamente para que não o levasse. Não queria se despedir tão amargamente de seu filho. Seu esposo chegou e próximo dele estavam outras mulheres que já costuravam a mortalha, o tecido para envolver os defuntos. Tão crentes estavam da morte do menino. Não quero perder o meu filho. Pedirei intensamente à Santa Virgem. De súbito teve uma ideia. Agarrou o menino, começou a empurrar todas as pessoas. Saiam da minha frente, tenho algo importante a fazer. E saiu correndo até a gruta. E lá depositou o seu filho para ser banhado nas águas de Lourdes. As outras mulheres que viram a sua correria começaram a gritar: és louca! Essa água está gelada! Vai matar o seu filho! E de repente, o filho, que já se dava como morto, que já mal respirava, começou a chorar e a febre a baixar. É um milagre! O meu filho vive! E mais uma vez o Dr. Dozos foi convocado para examinar o garoto. Deixa eu pegar o laudo dele.
Justino Borreorts, nascido em fevereiro de 56, corpo raquítico, com grave catarro intestinal, febre alta, violentos espasmos. Mas agora vejo a criança e todos os sintomas desapareceram. Nesse caso, não nos resta senão admitir que na água de Massabielle existe uma solução, um remédio desconhecido, mas poderoso para a cura das doenças. A essa altura, as histórias de Lourdes percorriam por todo o mundo, trazendo muitos devotos para se banharem nas águas da gruta de Massabielle. E a dama pedia que ali se fizesse uma capela, um local de oração. Na 16ª aparição, Bernadette se aproxima dela e com muito respeito lhe diz: "A senhora queira ter a bondade de dizer o seu nome?" E a dama lhe sorria em resposta: "Por favor, não quero te incomodar, mas queira ter a bondade de dizer o vosso nome, pois sem isso o padre e nem o bispo permitirão que se faça uma capela por aqui." A dama então finalmente concorda em dizer o seu nome e lhe diz: "Eu sou a Imaculada Conceição." Uma alegria se abate por Bernadette, finalmente revelado o nome da dama. Mas o que era Imaculada Conceição? Não importava. Bernadette começou a repetir várias vezes: "Eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição", pois não queria de forma alguma se esquecer. "Eu vou falar com o padre." Bernadette alegremente vai de encontro ao padre. É verdade que ela ficou um pouco confusa. Ué, eu sempre achei que era a Virgem Maria que aparecesse para mim, mas ela disse que é a Imaculada Conceição. Bom, de toda forma, devo dar o recado ao padre. E ela repetia sem parar: "Eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição", batendo na porta do padre, que rispidamente veio lhe receber. "O que queres?" "Eu sou a Imaculada Conceição." "O quê?" "Quer dizer, eu não. A dama, ela me disse o nome dela. Ela é a Imaculada Conceição." O padre ficou branco. O quê? Não entendia mais nada. Nada fazia sentido. "O quê? O que isso quer dizer?" "Você não sabe o que quer dizer Imaculada Conceição?" "Não." "Já deve ter ouvido falar." Não. Também não." "Com certeza foi a senhora Millet que te falou." Não. Ninguém falou nada." "Pode ser que eu tenha ouvido, mas eu não sei." O padre sabia perfeitamente o que aquilo significava. E também sabia que pessoas da classe social de Bernadette jamais teriam ouvido falar sobre isso, pois isso era assunto dos teólogos. "Pois então eu te direi o que há a respeito da Imaculada Conceição. Faz exatamente 4 anos, a 8 de dezembro, que nosso Santo Padre, o Papa Pio, declarou o dogma da Imaculada Conceição, que quer dizer que a Santíssima Virgem Maria é desde o primeiro instante, desde o ventre de sua mãe, fora isenta da mácula do pecado original, por graça e a vontade de Deus, em consideração aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo." Entendeu isso? Como hei de entender? "Mas então você quer dizer que a Imaculada Conceição é a Virgem Maria, a Mãe de Deus?" Sim, que alegria no coração de Bernadette. Na 17ª aparição, Bernadette entra numa espécie de transe estático, onde o povo viu o milagre da vela iluminada. Bernadette, segurando a vela com a mão esquerda, como sempre fazia, colocou a mão direita sobre a chama por vários minutos e assim permaneceu. Não recuou de dor e sua mão não sofreu nenhum ferimento. A 18ª aparição foi a despedida, onde a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, deixou a sua mensagem de oração, penitência. A aprovação das aparições não demorou a chegar, e após 4 anos das aparições, foram 18 no total, o bispo da diocese declarou que havia justificativa para se acreditar na realização dos milagres e das aparições. E uma grande basílica perto da gruta de Massabielle, do lado da fonte, foi erguida, e o Papa Leão XIII autorizou um ofício e a missa para celebrar esse grandioso dia, que começou em 11 de fevereiro de 1858 e a última aparição foi em 16 de julho de 1858, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Após as aparições, Bernadette se manteve humilde, rezava intensamente, tornou-se uma mulher mais madura e se tornou irmã
Irmã da Caridade de Nevers, cidade francesa que fica o convento onde Bernadette ficou. Passou a ser visitada com frequência e muitos se impressionavam com a sua simplicidade, com a sua bondade, com a sua humildade, pois ela foi alguém que viu Nossa Senhora. Viveu por 13 anos no convento, servindo na enfermaria, e aproveitou desse tempo para descrever as aparições. Sofreu de tuberculose até o momento em que a doença lhe ceifou a vida, em 16 de abril de 1879. Seu corpo está incorrupto, não sofreu com a morte com o tempo, está intacto na Capela de Nevers, na França. E todos os dias, os desejos, os anseios e as curas pedidas por muitos fiéis são concedidas àqueles que visitam a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes e se banham na água que brotou na gruta de Massabielle. Inúmeros milagres foram realizados, várias curas concedidas, e mesmo aqueles que foram até a água e dela se banharam e porventura não receberam a cura que esperavam, recebiam a consolação que precisavam para suportar com alegria essa provação. O mesmo aconteceu com Bernadette, pois ela foi doente até o fim de seus dias, quando até uma das freiras lhe perguntou: "Tu vistes Nossa Senhora e não fostes curada por ela? O que fazes aqui?" E Bernadette simplesmente respondeu como sempre respondia: "Estou cumprindo meu papel. Meu papel é ser doente." Bernadette foi uma alma completamente entregue à vontade de Deus e jamais reclamou contra a divina providência, aceitando tudo com amor, por amor à Virgem Maria. Espero que você tenha gostado da história. A narrativa de hoje eu tirei desse livro, A Canção de Bernadette, escrita por Franz Werfel, um judeu que encontrou abrigo na França, pois na época da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam perseguindo o povo judeu, ele teve que procurar algum lugar para se esconder com sua família. Então ele e sua mulher encontraram abrigo no sul da França, ali em Lourdes, e tiveram contato com a impressionante história de Lourdes. Tão tocados ficaram que Franz chegou a fazer uma promessa. Prometeu a Deus que se ele e sua mulher saíssem vivos dessa situação, de toda essa perseguição que estava acontecendo, ele escreveria a história de Lourdes. E aqui está essa bela narrativa. Conta-se também que depois de uns anos, Franz recebeu o batismo católico, abraçando a fé. No vídeo eu trouxe aqui as partes mais importantes e aquilo que também me chamou a atenção. Mas tem muita coisa para você explorar na história de Lourdes. Se banhe nessas águas e mergulhe profundamente nessa aparição. Da história das aparições de Lourdes, tiramos também o significado espiritual de que Nossa Senhora, nossa mãe, não desiste de nós. E podemos nos lembrar da parábola do filho pródigo, onde ele gasta todo o dinheiro do pai e ele só se dá conta disso, do quanto ele magoou o pai e o quanto ele errou quando ele está no meio dos porcos, cuidando deles e sem direito nem à alimentação dos porcos. Nossa Senhora vem nos dizer que muitas vezes o ser humano se comporta como porco, vivendo na lama, mas ela, com seu maternal cuidado e amor, vem até nós com simplicidade e nos diz a sua mensagem de oração e penitência. E ela escolhe os mais humildes, pois de Bernadette era dito que a menina era até idiota e não conseguia aprender as coisas, mas foi no coração dessa simples garota que amava a verdade e a Deus que Nossa Senhora encontrou alguém capaz de espalhar a sua mensagem. Que sejamos todos como Santa Bernadette, humildes, devotos e simples. Eu fico por aqui. Se você gostou dessa história, compartilhe com os amigos e até a próxima.